Gênesis capítulo 12. Queremos ministrar hoje brevemente sobre 7 princípios da vida de Abraão. A palavra de Deus fala assim, a partir do versículo 1 do capítulo 12. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, por intermédio abençoarei todos os povos da face da terra. Então partiu Abrão como orientar o Senhor. Baixe sua cabeça mais um instante, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a revelação da Tua palavra, pedimos que essa noite, em nome de Jesus, o Senhor traga entendimento aos nossos espíritos, à nossa mente, ao nosso coração, para que aprendamos, Deus, com Teu servo Abraão, alguns princípios de vitória, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Abraão, ele é um herói da fé. Abraão é um homem que, nas 3 maiores religiões monoteístas, o que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, ele é considerado o pai dessas religiões, o precursor, aquele que iniciou. E ele é alguém que tem um nome grande nessas 3 religiões. Por quê? Porque ele foi um homem escolhido por Deus para ser um meio e um canal para que a salvação de Deus chegasse até mim e até você. E a história de Abraão, ela tem alguns princípios que vão nos orientar e vão nos auxiliar a viver uma vida de vitória, uma vida de proximidade com Deus, uma vida onde o Espírito Santo vai poder usar você e capacitar você para que você experimente o sonho, a visão, o propósito de Deus para a sua vida. Mas quem era Abraão? Abraão era um homem que morava na terra de Ur dos Caldeus. Essa terra era uma terra totalmente pagã, era uma terra que não servia ao Senhor, era uma terra onde eles adoravam principalmente a lua. E ele não tinha nenhuma motivação, nenhum estímulo nesse meio onde ele vivia, para que ele fosse um homem de Deus, para que ele fosse alguém que se aproximasse do Senhor, para que ele vivesse em pureza. Era uma cidade completamente pecaminosa. As pessoas seguiam um caminho de desgraça, as pessoas seguiam um caminho de devassidão, e ele vivia naquele meio. E o pai de Abraão, até esse instante ele chamava Abrão, era Terá. Também era um homem que adorava os ídolos. Ele no seu próprio nome traz ali um significado de alguém que adorava a lua. E era nesse meio, nessa cidade pecaminosa, filho de um homem idólatra. Abraão, homem de uma mulher estéril, ele não tinha esperança de um futuro, de ter filhos. Ele viu o propósito da sua vida frustrado, porque Abrão significa pai, e ele não tinha filhos. Ele vivia nesse meio. Ele não tinha um referencial paterno, pois tinha um pai idólatra. Ele não tinha um contexto social que o estimulasse, que o motivasse. Ele na sua casa tinha uma esposa estéril que nunca poderia lhe dar filhos. E ele viu o seu propósito de ser pai frustrado. E nesse meio onde ele estava, Deus chamou. Deus se apresentou. E a palavra de Deus fala, em Atos capítulo 7, versículo 2 em diante, que Deus se apresentou a Abraão enquanto ele vivia lá em Ur dos Caldeus. Ele falou: Abrão, eu quero que você saia aqui da terra da sua parentela, saia do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu vou te mostrar, que eu vou te indicar. E ele obedece a Deus e sai. Mas só que ele não sai sozinho. Nós vemos que no final do capítulo 11 de Gênesis, ele leva junto o seu pai, ele leva junto o seu sobrinho Ló. Ele está tentando cumprir um propósito de Deus. E o primeiro princípio que eu quero destacar essa noite, eu peço que possa ser projetado ali, por favor, é que não importa a sua origem, o seu passado ou o seu presente, Deus quer escrever uma nova história em sua vida. Não importava o passado de Abrão, não importava se ele vivia no meio de um povo idólatra, não importava se ele tinha um pai que não era referencial, que não era exemplo, não importa se ele tinha uma mulher estéril, não importa se ele é alguém que se sentia frustrado, não importa que ele tinha 75 anos quando isso aconteceu. O que importa é que o Deus, Criador dos céus e da terra, foi ao encontro de Abrão
e disse: Abraão, eu quero escrever uma nova história na sua vida. E da mesma forma, essa noite, não importa a sua origem, não importa o seu passado, o seu presente, Deus quer escrever uma nova história em você e por meio de você. Então ele ouve ali a palavra de Deus, e ele começa a perceber que em meio à situação que ele vivia, ele tinha um Deus que acreditava nele. Isso nos leva ao segundo princípio, que é Deus vê além do que somos hoje. Vamos repetir: Deus vê além do que somos hoje. Deus não via Abrão, um homem de uma população ali, de uma cidade idólatra, pecaminosa, um homem que não poderia ter filhos, mas ele via Abraão, que significa pai de multidões. Ele não via aquele homem que vivia a sua vida normal, num contexto limitado, mas ele via alguém lá na frente, que seria alguém que dele ia descender Jesus Cristo, o Salvador dos céus e da terra. Deus via nele um potencial, pois Deus via nele não aquilo que ele é, mas aquilo que ele poderia se tornar depois de um encontro com ele. Deus não vê você como você é hoje. Deus, quando olha lá do céu, olha assim: olha lá o Rodrigo, sentado do lado do Eduardo. Eu vejo ele um homem de Deus. Eu vejo ele alguém que vai fazer a diferença no seu campo de trabalho. Eu vejo nele uma pessoa que vai levar muitas pessoas e muitas almas a Cristo. Deus vê não aquilo que você está vivendo. Deus não vê a sua realidade apenas, Ele vê aquilo que você vai se tornar um dia por meio da unção e do poder do Espírito Santo que Ele derrama em você. Deus vê aquilo que você pode se tornar. Ele quer capacitar você a ter essa mesma visão de você que Ele tem. E Abraão começou a perceber isso. Começou a ver que esse Deus era diferente. Não era um Deus igual àqueles ídolos, aquelas estátuas que tinham na sua cidade. Era um Deus que amava e acreditava nas pessoas. Ele olhava lá de cima e via aquele pequeno pastor de ovelhas, Davi, se transformando no rei de Israel. Ele via aquele menininho, bobinho, que gostava de se exibir com seus presentes diante dos seus irmãos. Alguém que ia livrar uma nação de uma fome, José. Deus via um gago, medroso, fugitivo, assassino, como libertador do seu povo, Moisés. Deus viu Gideão, lá no lagar, malhando trigo, como alguém que traria uma libertação para o povo de Israel. Mesmo que você se enxergue numa situação limitada, mesmo que você se enxergue numa situação sem condições, sem recursos, limitada por aquilo que você tem e você possui, Deus vê aquilo que você pode ser um dia, com todos os recursos que Ele tem para colocar à sua disposição. Ele quer essa noite, pelo poder do Espírito Santo, revelar essa visão a você, de quem Ele quer que você seja e o que Ele quer que você faça. Esteja aberto ao poder do Espírito essa noite para ouvir a voz dEle, aquilo que Deus quer fazer em você e por meio de você. E Deus falou a Abraão o que Ele queria. Ele não apenas pediu que ele saísse da sua terra, Ele não apenas pediu que ele se mudasse e deixasse a sua parentela, mas Ele deu um propósito. Ele deu uma visão e um destino profético para aquele homem. Ele disse que faria dele o pai de uma grande nação. Deus deu a ele uma visão, um destino. E podemos definir visão da seguinte forma: a visão consiste em ter uma imagem clara do que Deus quer que eu faça e o que espera que eu seja. Mas através da intimidade com Deus, conseguimos receber essa ideia criativa dEle e a conseguimos colocar em prática com a ajuda do Espírito Santo por meio da fé. Aquela mesma visão, aquele mesmo propósito profético, aquele destino que Deus tinha dado a Abraão, Ele quer dar a você. Ele quer dar uma direção. Ele quer mostrar o que você vai ser daqui a algum tempo. O que você vai ser nas mãos dEle. E Ele quer abrir a sua mente para isso. E quando Ele disse a Abraão aquilo que Ele queria para ele, acompanhado das condições que era deixar sua terra, deixar sua parentela, Ele volta e meia chamava Abraão e dizia: Abraão, vem para cá, vem para fora. Abraão dentro da sua tenda, dormindo. De repente Deus acordava ele e dizia: Abraão, vem para fora. E ele ia, ele abria a porta da sua tenda, olhava para o céu tudo escuro, as estrelas apenas, e a voz do Espírito Santo falando com ele: Abraão,
Eu quero que você faça uma coisa difícil agora. Eu quero que você olhe para o céu e conte cada uma dessas estrelas. Pois cada uma dessas estrelas representa um descendente seu. Deus quer dar a você um quadro claro da obra e do plano dele na sua vida. Uma imagem mental que o Espírito Santo vai semear dentro de você, revelando aquilo que você será por meio do poder dele. Não foi apenas isso. Em outra circunstância ele falou: Abraão, olha para o chão. E ele olhava para o chão. O que é, Senhor? Aqui só tem areia. Ele fala: cada grão de areia será um descendente seu. Uma grande nação e um grande povo vai ser originado em você. E hoje, tanto o povo de Israel quanto eu e você somos considerados descendentes de Abraão. Em Cristo nós herdamos a promessa de Abraão e somos descendentes de Abraão. Então milhões e bilhões de pessoas descenderam daquela promessa que foi dada a Abraão. Quando Deus dá um destino profético a você, quando Deus dá uma visão clara daquilo que Ele tem para a sua vida, Ele começa a pintar quadros na sua mente, quadros na sua alma, revelando qual será o seu destino. Você começa a se pegar de vez em quando, sonhando, imaginando como será a sua vida daqui a alguns anos com a bênção de Deus. Como vai ser aquele sonho realizado de ver os seus filhos junto com você na igreja, louvando e adorando ao Senhor. Como vai ser você lá na sua empresa, tendo sucesso, tendo clientes, sendo honesto no seu negócio. Você, ganhando muitas vidas, liderando várias células, discipulando pessoas. Você começa a ver os quadros que o Espírito Santo vai pintando na sua mente com a tinta da fé. Era isso que ele fazia na vida de Abraão. Ele dava a promessa e abria a mente dele para aquilo que poderia vir a ser. E Deus quer fazer isso com você essa noite. Ele quer que você receba dele essa visão, esse sonho e esse destino profético, pois foi isso que moveu ele. Ele estava num lugar confortável. Que era a terra onde ele morava, significa luz. Uma coisa conhecida, uma coisa que está às claras. E ele foi convidado para sair de um lugar confortável, que já era conhecido dele, para ir para um lugar onde ele não conhecia. O que moveu Abraão foi a visão que Deus colocou no coração dele. O que move você é a visão que Deus coloca no seu coração. Pois sem visão não temos ação. É a visão que dita as nossas ações. Aquilo que você crê, aquilo que você espera, é reflexo daquilo que você faz. E quando Deus quer que você faça coisas novas, coisas diferentes, Ele começa a imprimir no seu coração e na sua alma novas imagens do plano e do propósito dele para você. E Deus foi trabalhando na vida de Abraão, dando a ele a visão daquilo que ele seria. Então ele obedece e sai da sua terra. O que nos leva ao quarto ponto. Entre o chamado e o cumprimento da promessa, existe um percurso de fé e obediência. Entre o tempo que você é chamado e o tempo da realização do propósito e do destino profético que Deus tem para você, há um percurso. E você pode escolher ou ficar estagnado, não obedecer, não experimentar a ação de Deus na sua vida, ou se lançar ao desconhecido e agir pela fé. Ele poderia muito bem continuar com a sua família, continuar na sua terra, mas ele escolheu obedecer. Mas infelizmente, uma obediência parcial. Pois ele falava assim: sai do meio da tua parentela e da tua terra. Ele saiu do meio da terra, mas continuou com a parentela. Ele levou seu pai, levou seu sobrinho. Chegaram até a cidade de Harã. E para chegar até essa cidade, eles passaram por Padã, Arã e depois Harã. Cada uma dessas cidades, um vale, um monte, um vale, depois um vale entre montes. Isso significa o quê? Que no meio do seu caminho, no meio do seu percurso, você vai ter que instalar montes, você vai ter que descer vales, pois é uma vida de aventura. Vai ter altos, vai ter baixos, mas você com Deus vai continuar caminhando. Mas é a obediência ao que Deus pede de você, na sua palavra, que vai capacitar você a experimentar esse poder que vai te ajudar a caminhar. Ele não obedeceu completamente. Assim que chegaram em Harã, o que acontece? O pai dele morre. Talvez não precisaria ter morrido. Poderia ter ficado na terra dele.
Mas Deus tinha sido bem claro: sai do meio da tua parentela, deixa os teus parentes, aquilo que te prendeu durante tanto tempo para trás, e segue um novo propósito. O pai dele morreu, e ele continuou viagem com o seu sobrinho e a sua família. Ele continuou indo, mas ele ainda tinha uma pendência junto com ele. Ele tinha alguém ali que Deus tinha orientado que ele não levasse, que era o seu sobrinho Ló. Mas mesmo assim, ele não tomou uma atitude certa e continuou ali com aquela associação, com aquela união com uma pessoa que não seguiu os mesmos princípios dele. Então ele chega até uma cidade, ouve a voz de Deus em Siquém, edifica um altar ao Senhor e Deus aparece a ele novamente, renova a promessa. Ele continua sua viagem, vai até Betel, que significa a casa de Deus, tem uma experiência nova com o Senhor, edifica um altar, continua sua viagem em direção a Canaã. Mas no meio do caminho ele passa por um lugar chamado Negueb. Negueb significa ressecado, um lugar estéril, um lugar deserto. Enquanto ele estava nesse lugar, no caminho e na rota que Deus tinha orientado ele, ele percebeu que naquele lugar, em Negueb, havia escassez. E eles não tinham pão, eles não tinham comida. Em vez de ele se manter na rota que Deus tinha orientado, que era passar por ali e continuar peregrinando por Canaã, ele faz uma coisa que não tinha nenhuma orientação de Deus. Você vê isso lá no capítulo 13. Ele desce até o Egito para buscar pão. E na palavra de Deus, o Egito, ele representa o mundo. Ele representa o nosso passado, aquilo que nos prendia, que nos escravizava, mas que em Cristo nós fomos libertos. Saímos do Egito rumo à terra prometida. Mas ele volta ao Egito. E quando ele chega naquele lugar, ele deixa de confiar em Deus e começa a tramar os seus próprios planos, os seus próprios pensamentos. Ele fala para sua esposa Sarai: Sarai, você é muito bonita. Se os homens aqui virem você, souberem que você é minha esposa, eles vão me matar para ficar com você. Olha, ali ele tinha 75 anos. Ela tinha uma idade próxima. E ela era uma mulher bonita. Que você seja assim também, com 75 anos. Um homem e uma mulher que sejam considerados bonitos, saudáveis. Não só fisicamente, mas espiritualmente. Alguém que tenha a graça de Deus, que conserva você em todos os sentidos. Eles continuaram caminhando. Ele fez aquele acordo com ela para dizer que ela era irmã dele. E chegando lá, o faraó se encantou pela esposa dele. A convida para o palácio e prepara tudo para tomá-la como esposa. Mas Deus visita ele em sonho e fala: olha, o que você está fazendo não é certo. Ela tem um marido e eu vou visitar você com juízo. Então ele vai até Abrão e fala: o que você fez comigo? Você quer nos destruir? Você não falou que essa mulher era sua irmã? Daí ele confessa o seu pecado, confessa a sua mentira, e é expulso do Egito, sai dali, e volta para Betel, o lugar onde ele teve um encontro com Deus, e continua a sua jornada. Depois que ele passa por Betel, ele vai a um lugar chamado Hebron, e nesse lugar ele edifica novamente um altar a Deus, e recomeça a sua caminhada. Pois ele percebe que onde ele tinha ido não era onde Deus queria que ele fosse. Então ele recomeça. E ele recomeça do jeito certo. Porque depois que ele passa por Hebron, voltando do Egito, ele chama seu sobrinho Ló, porque estava tendo uma confusão entre seus pastores. Os pastores de ovelha, não estava dando mais certo conviver juntos. Eles tinham muitas coisas. Ele toma coragem e a iniciativa de dizer: Ló, eu já devia ter feito isso há muito tempo. Não era nem para você estar aqui comigo. Escolhe para a direita que eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E que Deus te abençoe. E eles se separaram e nos orientaram ao quinto princípio, que é: algumas coisas precisam sair das nossas vidas por completo para que Deus cumpra o seu propósito. Só depois que Abrão despediu Ló, é que o nome dele foi transformado em Abraão. Só depois que ele se desligou de Ló, é que Deus voltou a confirmar e reafirmar a promessa de ele ser pai de uma grande nação. Ló
significa véu, aquilo que cobre a sua visão. Quando estamos associados com coisas que Deus não nos orientou, quando estamos ainda apegados a coisas do passado, isso é como um véu sobre a nossa visão. Isso impede que a gente enxergue o plano e o propósito completo de Deus para as nossas vidas. O que será que está agindo na sua vida como um Ló? O que será que ainda ficou da sua época onde você não seguia Cristo? E ainda está presente hoje. Você sente que isso embaça a sua visão? Isso ainda limita a sua visão de ver aquilo que Deus tem para você? Isso ainda atrasa você? Isso ainda causa confusão no meio da sua família, da sua vida? O que representa Ló na sua vida? Já deveria ter sido deixado, mas ainda não foi. Será que é um relacionamento? Uma sociedade? Um pecado? Um hábito? Uma prática? Um sonho? Algo que você insiste, mas Deus já falou que é para desistir, larga de mão isso. O que será que está na nossa vida que representa um Ló? Algo que nos atrapalha e que precisa ser deixado para trás. Eles se despedem, Ló escolhe ir para Sodoma e Abrão vai para outra terra. Enquanto ele segue seu caminho, ele começa a relembrar a promessa que Deus fez. Sara fala com ele: Abrão, e a promessa? Já se passaram mais de 20 anos e nada. E ela fala assim: Abrão, eu vou te dar uma ajudinha. Lembra quando nós fomos lá para o Egito em busca de pão? Quando fomos embora, Faraó, quando nos expulsou, deu algumas coisas para a gente. Dentre elas, eu recebi uma serva, uma empregada, chamada Agar. Abrão, faz da Agar tua esposa, tenha um filho com ela, e ele será o filho da promessa, e dele vai descender uma grande nação. O nome Agar significa fuga. E sempre que você foge e traz algo junto para a sua vida, quando você vai ao Egito, quando você vai ao mundo, quando você vai consultar algo que não é de Deus e traz com você coisas que não deveriam estar, é um meio de você fugir da espera, de você fugir da dependência de Deus. E Agar representava isso, representava a fuga da espera e da dependência de Deus. Então ele aceita o acordo, ele se relaciona com Agar e tem um filho. E o nome desse filho é Ismael. E eles achavam que de Ismael sairia a descendência de Abraão, que por meio de Ismael uma grande nação seria constituída. Mas Deus disse: não, Abraão não é por meio dele, vai ser uma semente sua, e não de uma serva sua, vai ser você e Sara. E nós vemos que a vinda de Ismael na vida de Abraão e do povo foi uma pedra no sapato. Quem são os descendentes de Ismael? Os povos árabes. E daquele tempo até o dia de hoje, os moabitas e os amonitas, descendentes de Ismael, são as pessoas que sempre estiveram em guerra com o povo de Israel. Por meio de um ato inconsequente de Abraão de querer fugir da dependência de Deus, se unindo com Agar, que significa fuga, ele se relacionou com ela para dar uma ajudinha para Deus, deu origem a uma criança, e essa criança foi fruto de um conflito na sua vida de forma perpétua. E até hoje, o povo vive em conflito por meio daquele ato inconsequente de Abraão. O sexto princípio é que o fruto da fuga sempre é o conflito. Sempre que você fugir de Deus, você quiser dar uma ajuda para Deus, fugir da dependência, da paciência, da fé em Deus, você vai atrair sobre a sua vida um conflito em alguma área que você está vivenciando. Infelizmente, muitas dessas consequências serão permanentes. Você vai ter que suportar a consequência do pecado. E Deus quer livrar você. Deus quer que você tenha na sua vida Isaac. Isaac é o filho da promessa. Ismael representava o fruto da provisão humana,
enquanto Isaac era da provisão divina. Ismael representava o fruto do imediatismo. Vamos ajudar Deus agora. Vamos realizar agora a promessa. Isaac era fruto da promessa de Deus no tempo certo. Ismael era fruto do planejamento humano. Isaac era propósito eterno de Deus. Ismael era fruto de uma interpretação tendenciosa da promessa de Deus. A pessoa pegava a palavra de Deus e distorcia para se encaixar na situação que ela queria. Mas o Isaac é o cumprimento fiel e a obediência incondicional do que a palavra de Deus fala que é promessa na sua vida. Ismael representa aquilo que você pode tocar, aceitar e controlar. Isaac representa aquilo que você não tem controle. Você precisa apenas crer e esperar. Então ele teve essa criança, depois de alguns conflitos, eles se separam, Agar segue com seu filho, Deus preserva a vida dele, e ele continua a sua jornada. E no meio da jornada em Gerar, ele tem a bênção e a graça de Deus. Ele é visitado pelo pai e mais 2 anjos. Deus se apresenta em forma humana, vai até Abraão, conversa com ele, revela alguns planos que vão acontecer no próximo ano, que Sara vai ter o filho naquele ano, revela que ele vai destruir Sodoma, onde está Ló. Abraão intercede pelo livramento de Ló, Deus livra Ló. No ano seguinte a criança nasce e ele vê ali a realização da promessa. Ele vê ali a criança que ele tanto almejava, que ele tanto esperava, depois de 25 anos. Ele tinha 75 anos quando a promessa foi dada e só com 100 anos a promessa se realizou. Ele esperou 25 anos. José, do seu sonho, até ser o assessor de Faraó, esperou 17 anos. Moisés esperou 40 anos no deserto para ter uma nova oportunidade. A espera é o meio de Deus trabalhar na sua vida. Ele esperou 25 anos para que a promessa se cumprisse, com altos e baixos, com percalços pelo caminho, mas ele continuou fiel, continuou acreditando que um dia a promessa ia se concretizar. Mas só que acontece que um dia a criança já está grande, ele já está esperançoso que aquele sonho realmente vai se realizar, ele vai ser pai de uma grande nação. Deus fala assim: eu quero o seu Isaac. Eu quero que você vá até o Monte Moriá e ofereça o seu filho em sacrifício e oferta a mim. Ele passa pelo dilema mais forte da sua vida. Para que ele receba o melhor de Deus, Deus pede que ele dê o melhor dele, que naquele instante era o seu filho. E o 7º e último princípio: Deus nos pede o melhor para que possamos ter o seu melhor. Deus não precisava do Isaac. Deus precisava que Abraão demonstrasse a disposição e entregar o Isaac. Deus não precisa daquilo que você tem. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa de nada que nós possamos oferecer a Ele materialmente. Mas Ele precisa que demonstremos a nossa disposição em obedecer e entregar a Ele tudo que Ele nos pedir. Abraão precisava demonstrar que era mais importante ele ser filho de Deus do que pai do Isaac. Deus queria ver se para Abraão era realmente importante a intimidade com ele, ser filho dele, ou ser apenas pai de uma criança. Então, como fala em Hebreus capítulo 11, Abraão vai na fé, crendo que Deus não é homem para mentir, crendo que mesmo que ele entregue o seu Isaac, ele vai ressuscitar. Crendo que mesmo que ele sacrifique aquela criança, com obediência a um princípio que Deus está dando ali, Deus de alguma forma vai trazer essa criança à vida, pois ele é a semente da promessa. Então ele vai, quando ele está ali ao ponto de sacrificar o Isaac, um anjo do céu interrompe Abraão e diz: Abraão, o Senhor já viu que você é fiel a Ele, e já viu a disposição do seu coração em manter-se fiel ao propósito e ao plano dele para a sua vida. E ali ele renova novamente a promessa e reforça a obra dele na vida de Abraão e seus descendentes. Temos muita coisa para aprender. Eu convido você nessa semana a meditar
Pegar lá os capítulos 12 de Gênesis em diante, até o capítulo 25, meditando, vendo as lições de Deus por meio de Abraão para a sua vida. Porque Deus, Ele acredita em você. Independente do seu passado, independente do seu presente, Ele vê potencial dentro de você e quer que você veja esse mesmo potencial. Ele quer capacitar você a ver isso e a ter as condições de fé e obediência para trilhar esse percurso. Enquanto você trilha esse percurso, tudo aquilo que ainda está agarrado e apegado a você, que deveria ter ficado lá atrás, Ele vai providenciando meios para que aquilo saia da sua vida e você seja liberado, e aquele véu que está sobre os seus olhos seja removido, e você continue caminhando. E mesmo que no meio do caminho você faça alguma coisa para tentar ajudar a Deus e não dê certo, Ele ainda tem graça e misericórdia sobre as nossas vidas, para nos ajudar a continuar, pois a promessa dele vai se cumprir. Mas saiba que sempre que Deus quer abençoar você, Ele vai provar você. Ele vai querer saber o que é mais importante, a bênção ou Ele na sua vida. E você vai passar por momentos de provação, para que você seja aprovado, para adentrar um próximo nível de intimidade com Deus e de novas promessas. E Deus vai querer testar a disposição do seu coração, em ser fiel em tudo aquilo que Ele lhe pedir. E quando você trilhar esse caminho, o propósito profético de Deus para a sua vida vai se cumprir. Você vai ver o filho da promessa na sua vida. Quando você se colocar de pé, baixe sua cabeça nesse instante. Já vamos encerrar. Põe a mão no seu coração. Eu vou pedir ao Espírito Santo para que Ele revele a você a visão e o destino profético que há sobre a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que para cada pessoa nesse recinto há um plano e um destino profético, algo reservado na eternidade para cada pessoa. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, da mesma forma que isso foi revelado a Abraão, da mesma forma que um quadro foi pintado pelo Espírito Santo na alma e no coração de Abraão, comece a pintar esse quadro no coração e na alma dos meus irmãos. Deus, um sonho, um destino colocado pelo Senhor, um ministério, um encargo no coração, uma vocação, um ministério de alcançar vidas, de ajudar o necessitado, de transformar a sua família, de fazer a diferença na sociedade. Deus, em nome de Jesus, que isso seja revelado, e que nesse ano de 2014 as coisas comecem a se desenrolar. E eu peço, Deus, que em nome de Jesus meus irmãos tenham força, tenham fé e tenham coragem de obedecer e sair da sua zona de conforto, sair da sua terra, da onde é conhecido, da onde é confortável, para caminhar em direção à terra prometida e experimentar o melhor de Deus. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, e nos capacita, que ajuda a deixarmos pelo caminho tudo aquilo que vai nos atrapalhar, tudo aquilo que vai nos prender, e não nos deixa nos retroceder e voltar ao Egito, buscar ajuda fora do Senhor, e que em nome de Jesus sejamos fiéis ao Senhor. E em hipótese alguma, busquemos alternativas para ajudar a Deus, mas que a paciência do Senhor esteja sobre o nosso coração, aguardando firmemente a promessa que vai se cumprir no tempo certo, não no nosso tempo, no tempo de Deus. Em nome de Jesus eu te abençoo, para que o ano de 2014 seja o início da sua jornada rumo ao destino profético de Deus para a sua vida, para que você seja pai de multidões, pai de pessoas que você vai ajudar a alcançar para Cristo, pai de milhares de pessoas que você vai ajudar a alcançar e discipular, e ver pessoas salvas por meio da sua vida, na sua família, no seu emprego, na sua casa. Você vai experimentar a unção da paternidade que Deus tem sobre você, para que você faça diferença e gere muitos filhos para Deus. Assim como Abraão gerou filhos físicos e espirituais, Deus vai usar a sua vida para impactar essa geração. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor.